Olá, pessoal. O objetivo de hoje é estarmos desenvolvendo a resolução da questão 5.15 do Griffiths no curso de eletromagnetismo da professora Vanessa. Vamos à questão. Probleminha 5.15 diz: dois solenoides longos e coaxiais transportam cada um uma corrente I, mas em sentidos opostos, como mostra a figura 5.42. O solenoide interno de raio A tem N1 voltas por unidade de comprimento, enquanto o externo de raio B tem N2 voltas, por unidade de comprimento. Encontre o campo magnético em cada uma dessas três regiões, dentro do solenoide interno, entre eles e fora dos dois. Então, o objetivo desse probleminha aí é visualizar esses dois solenoides transportando a corrente I, onde eles estão com a corrente em sentidos opostos, e ele tem N1 voltas, o interno aqui eu tenho N1 voltas, e o externo aqui, ele tem N2 voltas por unidade de comprimento, Então, como a pergunta é para calcular o campo, o B, nós vamos iniciar essa resolução a partir do resultado que nós obtemos lá no exemplo 5.9, Então, a partir do exemplo 5.9 do próprio Griffiths, nós temos o resultado de B, o módulo de B, ele é igual a μ0 vezes N vezes I. Esse campo aqui, ele era exclusivamente interno ao solenoide, Então, quando nós observamos essa relação, nós vemos que esse campo ele era interno ao solenoide. N representa o número de voltas no comprimento, e o I, a corrente. Então, o campo produzido, pelo solenoide interno, ele vai ter uma direção devido à regra da mão direita. Então, eu tenho que colocar aqui, organizar aqui, então, as minhas componentes, para ficar fácil da gente fazer essa análise. Então, nós temos aqui, Z, Y e X. Observando, então, esse solenoide menor aqui, o interno, se eu faço a regra da mão direita, coloco meu dedão na direção da corrente, fecho, então ele vai estar na direção menos Y versor. Ok? Então, o interno aqui, ele vai estar, o campo magnético, ele vai estar direcionado pelo solenoide interno, vou escrever solenoide interno, interno vai estar na direção menos Y, ok? Menos Y versor. Já o campo do solenoide externo,
o solenoide externo, utilizando a mesma regra, né? Regra da mão direita, ele vai estar na direção mais y versor. Ok? Né? O mesmo princípio aí, coloco o dedão agora no sentido dela descendo aí, né? No sentido horário, e aí você vai ter aí em direção ao positivo do y versor. Esse campo, né? Tanto o campo magnético quanto o campo elétrico, eles obedecem ao princípio de superposição. Então, você vai ter aqui ó, o princípio de superposição. Então, a partir desse princípio de superposição, o que nós podemos estar visualizando, né? O campo, né, pega a soma de um campo mais o outro campo, então interno ao solenoide menor, né, dentro desse solenoide menor, você vai ter um campo, né, que seria o primeiro item, né, o item I, que está aí, no interior do solenoide, seria a soma dos dois, seria B, que é igual a μ0 N1 menos y versor mais, faltou o I, né? Opa, μ0I menos, então, μ0 N2 vezes I mais y versor. Ok? Então, se colocarmos aqui a relação, o B resultante aqui vai ser igual a μ0 vezes I N2 menos N1 na direção y versor. Agora, entre os solenoides, o que acontece? Nós vamos ter uma contribuição apenas do externo. Então, então, entre os dois, a superfície que vai pegar aqui, você vai ter uma apresentação apenas da contribuição do externo, né? Só o de fora que vai influenciar. Né? Se eu pego aqui essa relação aqui, ó. Opa, perdão. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Aí. Então, o que acontece? Se eu pego essa partezinha aqui, né? E vou pegando aqui a relação desse campo, então eu não teria as influências de outros campos, né? Então, o que eu posso perceber? Que o campo externo é constante, tende a zero, né? Fora do... Então, a única contribuição que vai ter aqui é o solenoide externo que vai influenciar dentro, né? Nessa região aqui, ó, nessa partezinha aqui do meu, entre um solenoide e outro. A única influência vai ser do solenoide externo dentro, né, dessa região. Só que agora sem a influência do solenoide menor, né? Do solenoide N2 voltas vai ter influência
E do N1 não tem influência, porque é zero, né? No exterior. Isso vai me dar, então, um resultado de B igual μ0 vezes N2 e na direção y versor. E externo a todos eles, né? Que é o terceiro itemzinho, externo a essa região, né? A relação externa, né, ao solenoide, o campo ele tende a zero, ele é zero, né? Assim como a gente tinha falado do solenoide menor em relação ao lado externo dele, né? E o solenoide 2, de N duas voltas, eu tenho também que externo a eles, então o campo é igual a zero. E aqui, então, temos a solução do probleminha 5.15. Né? O campo produzido pelos dois solenoides no interior do solenoide menor. Depois, o campo entre o solenoide menor e o campo do solenoide maior, né? Entre as duas superfícies. E, por fim, o campo externo ao segundo solenoide, que é igual a zero. Ok? Vou afastar um pouquinho aqui. Está aí, então, a resolução do probleminha 5.15. Espero ter ajudado. Um abraço a todos, paz e bem.